Olá, meus irmãos. Hoje vamos para a terceira parte do nosso livro, né? Os falsos profetas, que a gente está fazendo a leitura. E hoje a gente vai falar sobre Judas e os falsos profetas. A Epístola de Judas está entre as cartas gerais, católicas, universais do Novo Testamento. Um dos documentos canônico que mais possui destinários nomeados, ela não foi direcionada para uma comunidade específica, mas foi dedicada para aqueles que foram chamados por Deus. Observando seu conteúdo, concluímos que ela se baseia nas profecias bíblica hebraica, Antigo Testamento, além de fazer referência à literatura judaica apócrifa. Judas menciona a luta de Miguel e Satanás, descrita no livro Assunção de Moisés, e também uma parte da profecia de Enoque, registrada no livro Pseudepigrafo de 1 Enoque. As cartas gerais da Bíblia, também conhecida como Epístola Católica Universal, são como coleção de cartas do Novo Testamento, que estão dirigidas a indivíduos ou uma igreja. Essas cartas incluem Hebreus, Tiago 1 e 2, Pedro 1, 2 e 3, João e Judas. A literatura judaica apócrifa refere-se a uma coleção de textos que foram escritos principalmente para o período intertestamentário, ou seja, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Esses textos são considerados canônicos pela maioria das tradições judaica e cristã. Por isso, não são incluídos no cânone oficial da Bíblia protestante. Entre eles estão os livros de Enoque, Assunção de Moisés, Jubileus, os testamentos dos 12 patriarcas. Baseado nas suas referências, muitos comentaristas creem que esse documento foi escrito a princípio para crente judeu, até porque não judeu dificilmente iria compreender as menções de Judas, a não ser que tivesse um profundo conhecimento da cultura judaica e da literatura apostólica dos hebreus. O autor se identifica como servo de Cristo e irmão de Tiago, o que faz muitos eruditos crer que esse Judas é irmão renomado líder da igreja de Jerusalém. Gálatas 1:19, 2:9. E, consequentemente, irmão do Senhor Jesus. Mateus 13:55, Marcos 6:3. Possivelmente um pregador conhecido e respeitado na igreja do primeiro século. 1 Coríntios 9:5. A epístola é muito semelhante a uma segunda carta de Pedro, especialmente no segundo capítulo. Ambos são porções, fala do mesmo assunto, com uma abordagem semelhante. Elas instruem o discípulo a resistirem os hereges, que estão infiltrados secretamente na comunidade dos santos, ao quais Judas denomina como homens ímpios, e Pedro chama de falsos profetas e falsos mestres. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, a qual deste mundo foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Judas 1:4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, a qual introduzirão dissimuladamente heresias, destruindo até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão difamado o caminho da verdade. Segundo Pedro 2:1-2. Gente, até aqui, que eu tô ainda na página 40 desse livro, dos falsos profetas. Até aqui vocês já conseguiram
raciocinar um pouquinho do que está por vir, nós estamos nos princípios das dores, mas o que está por vir, o que a igreja vai passar, o que a noiva do Senhor vai passar, vocês já conseguiram parar para pensar? Vocês já estão orando, pedindo para Deus blindar vocês e ajudar vocês a discernir esse espírito maligno, terrível, que desde o começo do mundo já estava infiltrado no meio da igreja? Esses falsos profetas estão presentes dentro da comunidade da igreja desde a igreja do século I, mas não são verdadeiramente parte dela. Eles rejeitam a fé de Deus triuno, negando a autoridade e a divindade de Cristo. Embora aceite a graça e a salvação de Deus, distorce esses conceitos para justificar o pecado irrestrito, transformando a graça em libertinagem, o que nada mais é uma doutrina de demônios. Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam assim: eu sou cristão, eu fiz um pecado, mas isso não tem problema não, Deus perdoa, tá tudo bem. Vocês já ouviram aquele tipo de pessoas que falam que eles são crente, mas que o pecado tá tudo bem, que também não é assim não, mas Deus não é ruim assim não, que começa a justificar os seus pecados? É o que vai acontecer aqui, ó. Eles começam a justificar o pecado, transformando a graça em libertinagem. Alguma dessas palavras aqui faz sentido para vocês no dia de hoje? Porque para mim faz total. O que o evangelho tá virando aí fora para essas pessoas? Um evangelho de fariseu. Um evangelho que, se jogar uma lona em cima, vira circo. Mas não é o evangelho de Cristo. Esse é os evangelhos, o falso evangelho que as pessoas estão levando até o povo e o povo estão se alimentando. Por que as pessoas hoje em dia estão procurando tanto a mentira? É para cumprir a palavra de Deus, sim. Só que do outro lado tem as pessoas que estão gritando: arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, confesse, peça ajuda, porque Deus está aqui para te salvar. Só que do outro lado tem pessoas gritando: olha, você dá R$1.000, o Senhor vai te abençoar com 10.000. Você quer um carro, Deus vai te dar o melhor que você quer. Você quer uma casa, Deus vai te abençoar com uma mansão. O que as pessoas estão procurando? Benefício próprio. Você está morrendo de câncer, Deus vai te curar. E a pessoa vai atrás disso. A reflexão que fica: todos nós vamos morrer um dia. Seja lá de uma doença, ou sem doença, de uma enfermidade ou sem enfermidade, de um acidente, ou dormindo. Eu perdi minha irmã com 34 anos, pergunto o que ela tinha, o médico não soube dizer, morte natural. E essa cena mudou a minha vida, mudou meu pensamento, mudou meu pensar. E um dos motivos de eu estar aqui hoje, atrás dessa tela aqui, falando para as pessoas: cuidado, foi o que eu passei ali com a minha irmã. Ali me mostrou claramente que nesse mundo nós não temos nada. O Senhor tirou nosso fôlego de vida, acabou. Então eu entendi que não adianta os bens materiais, saúde, nada. Chegar o meu dia, Deus vai tirar o meu fôlego de vida e tchau. E como que eu vou me apresentar perante o Senhor? Como que eu estou perante o Senhor? Será que quando o Senhor tirar meu fôlego de vida eu vou me encontrar com o Senhor? Ou vou já estar condenada? Porque aqui nessa terra a pessoa só quer viver atrás de bens materiais, de ego, de luxo, de autoimagem, que eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer plástica aqui, eu tenho que cuidar dali, eu não posso envelhecer. Esquece que a vida não está nas tuas mãos. A vida está na mão de Jesus, de Deus. Ele tira a tua vida em segundos, minutos. E aí acabou. As pessoas não querem falar da morte, porque é ruim falar da morte, ninguém quer morrer. Mas ela vem para todos nós. E a morte é o fim. Aqui na terra. Acabou. Só que lá do outro lado, você vai padecer ou você vai para a glória. Mas eu não acredito. Você acreditando ou não, existe o outro lado. Existe. E uma vez, eu não sei de quem foi essa fala, que falou assim: por via das dúvidas, eu prefiro crer em Deus até o fim, mesmo que não tiver nada do outro lado. Mas pelo menos eu sei que eu tive paz aqui. Agora as pessoas vivem como se não fosse morrer, como se não tivesse o amanhã, deixando-se enganado por conta do seu próprio ego, seu próprio coração. Reveja o que você é nessa terra. Reveja os seus princípios, faça uma autoanálise. Aonde está meu coração? Quem eu sou? Que tipo de pessoa que eu sou? Jesus, ele pode mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha e está mudando de muitos. Basta você se arrepender, entregar seu coração a Cristo, confessar os seus pecados. Jesus, ele muda, ele transforma.
Senhor, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa que eu não tenho empatia pelo próximo, me ajuda. Deus te ajuda, Deus transforma. Deus tira a arrogância, Deus tira a soberba, Deus coloca amor. Deus faz você perdoar o seu inimigo e aqueles que te magoaram, porque você vai entender que você já foi perdoada. Ah, eu preciso perdoar para me ser perdoada. Não, você precisa perdoar porque você foi perdoada. Você foi perdoado. Mas as pessoas hoje em dia não querem. Ah, fez para mim, acabou, eu não quero saber. Não precisamos viver com aquelas pessoas que a gente sabe que elas não se arrependem dos pecados dela. Mas quando nós liberamos o perdão, nós temos paz. E deixa ela seguir o caminho dela. O que você não pode fazer é virar a cara, ter ódio, mas ora por ela. Os cristãos de hoje, eles não querem orar pelos próximos. Temos que orar pelos nossos inimigos, temos que orar pelas pessoas, temos que interceder, temos que levar o evangelho. Quem vai converter, quem vai fazer a obra é Cristo. Não está nas minhas mãos nem na sua converter a alma de ninguém. Está em nós pegar a palavra de Deus, levar o evangelho. Está em nós pegar um livro desse aqui, ó, e gritar aos quatro cantos da terra. Está chegando a hora, está chegando o tempo, está se cumprindo, os dias estão se abreviando. Jesus está voltando. Ah, mas sempre tem aquele que fala, Jesus está voltando desde quando eu nasci. Vai nessa, você vai um dia, você vai ver. A noiva de Deus indo embora e você ficando. Porque em momento nenhum você parou para pensar e ouvir um pouquinho do que Deus está gritando aos quatro cantos da terra. Deus está dando oportunidade do povo se arrepender. E o povo está ficando mais rebelde. Estamos vivendo pior do que a época de Noé. Só que quando a arca fechar, acabou. Quando Cristo soar as trombetas, os anjos, acabou. Não vai ter choro, não vai ter nada que você possa fazer. Não vai ter arrependimento que você possa fazer para poder Deus vir e te salvar. Porque a hora é agora. O momento é agora, o momento é esse. Ah, eu não entendo nada de Deus, nada de Bíblia, nunca ouvi falar. Compra uma Bíblia, começa a ler, ora e fala, Jesus, e às vezes eu nem creio que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, me ajuda aqui. Começa a orar. Começa a falar com Ele, que você vai saber, você vai sentir que Jesus existe, Ele é vivo e está conosco, com o cristão 24 horas. Deixa eu voltar ali. Esses falsos profetas estão presentes dentro da comunidade da igreja, desde a igreja do primeiro século, mas não são verdadeiramente parte dela. Eles rejeitaram a fé de Deus triunfo, negando a autoridade da divindade de Cristo. Embora aceite a graça e a salvação de Deus, distorceram esses conceitos para justificar o pecado, em retrito transformando a graça em libertinagem, e o que nada mais é uma doutrina de demônios. São imorais, que contaminam seus próprios corpos, vivendo segundo suas paixões. Romanos 1, 24, 31 e acho que é Jeremias, GD 1, 8. Mentirosos, arrogantes, que se utilizam da bajulação para interesses pessoais. São murmuradores que rejeitam toda a posição do governo e maldizem toda a posição da autoridade. Romanos 13, 2. São nuvens sem água e árvores sem fruto, ou seja, têm uma aparência piedosa, mas não produzem nenhum fruto espiritual. Por isso promove divisões e não tem o Espírito Santo. É Judas 1,19. O que é muito interessante nas palavras de Judas é que, entre todas as referências que ele faz para nos alertar com relação aos falsos profetas, sem dúvida uma das mais didáticas é quando ele compara sua operação com 3 infames personagens da história bíblica: Caim, Balaão e Corá. Esses são arquetipos de falsos profetas que se revelaram na história de redenção. Aqui em Judas 1,8, Judas 1,16, Judas 1,12 e Judas 1,19 vai dar todas as referências, né, dessa passagem. Ai deles. Peraí, que é muito interessante por falar. Tá. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão.
pereceram na revolta de Corã. Judas 1:11. O caminho de Caim. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. O capítulo 4 de Gênesis narra a primeira vez que sangue humano é derramado na terra, quando Caim matou seu irmão Abel, após os dois terem apresentado suas ofertas diante do Senhor. Sabemos que a oferta de Abel foi aceita, enquanto de Caim foi rejeitada, devido à maldade de suas obras. 1 João 3:12. E ao seu proceder equivocado, Gênesis 4:7, por causa da cobiça e inveja, Caim foi consumido pela ira. Por isso, assassinou Abel, derramando sangue inocente sobre a terra. Gênesis 4:10, 11. A cobiça se resume em buscar possuir aquilo que outra pessoa tem. Douglas Gonçalves, pregando sobre esse tema em um dos encontros do Tic Boom Brasil, afirmou: a cobiça é o desejo algo. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu, desprezando aquilo que Deus me deu, é duvidar da bondade de Deus, não confiando na sua liderança. É uma atitude que, mesmo que inconscientemente, comunica Deus. Não é tão bom assim, porque ele deu algo para outro que deveria ser meu. Por isso ele é um líder mau, porque errou comigo. O pecado da cobiça é denunciado pelo Senhor no último dos 10 mandamentos que Israel recebeu no deserto. Êxodo 20:17. O antídoto para esse pecado é contentamento em Deus e com aquilo que ele deu. Hebreus 13:5. Que nada mais é do que se deleitar na bondade de Deus, confiando que ele é um pai justo e amoroso. O invejoso não apenas cobiça o que o outro possui, mas esmera-se especialmente em minar a sua felicidade, não medindo esforços até tirar o que deixou ou deixa o outro feliz. Não importando se é um objeto, um relacionamento ou mesmo seu prestígio e reputação. Enquanto não puxar o tapete do próximo, não sossega, pois não aguenta a sua felicidade de prestígio. Tem alguém assim do seu lado? Tem alguém assim no seu convívio? Afasta e ora por ele. Ele sente-se satisfeito em tirar qualquer oportunidade de outro, atacando e destruindo sua felicidade. Não se trata apenas de um asseio material, mas algo moral. Está relacionado a uma sensação de que aqueles que a cercam não devem superá-lo em nada. Por isso busca sempre trapacear, tirar vantagem e ferir o próximo. Falsos profetas seguem o caminho de Caim, trilhando as veredas da cobiça e da inveja, porque sempre vão trabalhar para silenciar obreiros que estão sendo aprovados pelo Senhor. Aqueles que estão desenvolvendo o seu sacrifício profético, aqueles que estão desenvolvendo o seu sacerdócio profético diante de Deus e dos homens de forma saudável e frutífera. Pessoas genuinamente proféticas são uma ameaça para aqueles que não são, como Caim, que tem uma conduta de controle e manipulação. Afinal, o próprio Jesus referencia Abel como um precursor do ministério profético na história de Lucas 11, 49 e 51. Os falsos profetas sabem que quando a palavra profética, que é uma lâmpada que ilumina as trevas, segundo Pedro 1,19, é anunciada com autoridade em um ambiente, os seus atos malignos são expostos pela verdade. Por isso que a sua boca arrogante, Judas 1,16, eles sempre propagam todo tipo de ataque para humilhar e desacreditar os filhos da justiça. Antes que seja tarde demais, a sua posição de poder seja comprometida, lembre-se que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Foi por esse motivo que Saul quis matar Davi. 1 Samuel 18, 7, 12. Quando ele percebeu que a unção de Deus não estava mais sobre ele, 1 Samuel 16, 4, mas sobre o jovem judeu, 1 Samuel 16, 13, o
por isso as suas obras de Davi eram mais celebradas pelo povo do que as suas, ele procurou eliminá-lo, porque percebeu que o seu lugar no trono estava ameaçado. Tudo o que Saul fez contra Davi foi porque temeu que o seu crescimento pessoal e espiritual abalasse a sua posição diante do povo, exatamente como líderes arrogantes agem hoje contra aqueles que estão sendo ungidos por Deus e por meio de sua conduta de justiça e santificação, denunciam a sua liderança corrupta. Inúmeras vezes eu vi ministro corrupto difamando aqueles que estavam crescendo espiritualmente ao seu redor, e por isso estava vendo a obra de Deus de forma distinta daqueles que estavam exercendo o governo, inclusive usando o púlpito e reunião de discipulado para pregar contra aqueles que estavam se desenvolvendo em Deus. Falsos líderes sempre vão promover uma cultura de cancelamento, atacando a reputação daqueles que o Senhor está abrindo a visão, com o objetivo de que as pessoas que estão sob seu controle não sigam os seus passos. Toda pessoa que rompe com um domínio de falso profeta será desacreditada publicamente. Quando alguém produz o fruto da justiça em um ambiente de manipulação, é cerca que será difamado. Judas 1:10. Isso ocorre porque a verdade sempre será uma ameaça para líderes que estão sob influência do espírito do anticristo. Se você tem sido alvo de difamação e humilhação devido à sua integridade, parabéns, você está seguindo no caminho certo. Atenção, nunca use o púlpito para mandar recado para outras ou para ferir aqueles que discordam de você ou possuem uma visão distinta. Pregue o evangelho e apenas o evangelho, mesmo que esteja sob pressão ou perseguição. Não misture a palavra de Deus com o fel da ira carnal. Fuja desse lugar com todas as suas forças. A ganância de Balaão. Então foram o seu ancião de Moabitas e os anciões de Midianitas, levando consigo o preço encantamento, e chegaram a Balaão e lhe referindo a palavra de Balaque. Números 22:7. Balaão era um profeta que usava os seus dons em troca de pagamento, segundo Pedro 2:15. Ele se tornou famoso na prática profética, que foi contrator de Balaque, contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para que amaldiçoasse o povo de Israel por meio dos seus oráculos. Interessante notar que o preço do serviço de Balaão era conhecido pelas pessoas daquela época, pois Moisés afirma que o ancião Moabitas e Meaditas levaram consigo o preço, e Medianitas levaram consigo o preço para o seu serviço ao sair ao encontro dele. A ganância é uma forte marca do falso profeta. Uma pessoa gananciosa é alguém obcecado por adquirir e acumular recursos ilícitos, principalmente aqueles relacionados ao dinheiro. Mas não apenas isso, é um desejo excessivo de possuir qualquer coisa que esteja associado com alguma forma de poder, que ao leve a ter algum tipo de crescimento no prestígio pessoal. A ganância é um pecado que se opõe diretamente à generosidade. Ela está totalmente associada à avareza, que é o desejo desenfreado de acumular riqueza. Interessante que quando Paulo está repreendendo a igreja de Corinto por não expulsar os falsos irmãos, permitindo que ele contamine a comunhão, ele coloca o pecado de avareza em pé da igualdade com a idolatria, a impureza sexual e roubo, afirmando que todos que vivem nessa prática sem arrependimento devem ser expulsos da igreja. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, foi impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem aí comais, pois com que direito haveria eu julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois de dentro vós entre vós malfeitor. 1 Coríntios 5, 11, 13. Nessa mesma carta, quando o apóstolo está definindo um protocolo profético para a saúde da igreja, 1 Coríntios 12, 14, ele ensina que o amor é o caminho que todo aquele que busca verdadeiro serviço profético deve trilhar. 1 Coríntios 14, 1.
O amor é doador, não arde em ciúmes e nunca busca seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, 4, 5. Por isso, o que deve ser motivar a buscar os dons que nos empoderam para a grande comissão é o amor a Deus, ao próximo, e não as nossas próprias paixões. O que deve mover a busca pelos dons proféticos é o desejo de servir, não calculando quando isso vai custar, nem quando vamos ganhar nessa jornada. No entanto, os falsos profetas sempre se utilizam das carismas para manipular e seduzir as pessoas em busca de benefícios pessoais, dizendo poder, dinheiro, poder e sexo. Por exemplo, homens ímpios nunca discipulam pessoas para que eles tenham uma visão espiritual, mas sempre recrutam indivíduos para trabalhar em prol da sua própria visão, que geralmente está relacionada a um projeto de poder. Eles não investem em pessoas de forma desprendida, mas sempre visam um retorno. Cuidado, se você está envolvido em ministério com alguém que te lembra a todo tempo do que ele faz na sua vida, buscando obediência irrestrita e serviço sacrificial para os seus projetos, essa relação apresenta sinais de toxicidade, por isso busca entender no Senhor e no conselho do homens maduros se você deve romper esse relacionamento. Balaão era como uma árvore sem folha e frutos. Judas 1,12. Era alguém com uma falsa aparência de espiritualidade, mas sem fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Externamente ele demonstrava uma profunda devoção a Deus, mas na verdade era alguém cujo coração era maligno, corrompido pela ganância e altivez. Cuidado, muitos falsos profetas carregam discurso cheio de autoincividade, piedade, geralmente com um ar de superioridade. Contudo, a qualidade de suas palavras serve apenas como um disfarce para intenções corrompidas do seu coração. Falsos mestres são líderes religiosos apóstatas, como os ladrões e mercenários, que Jesus alertou ao mencionar aqueles que estavam entre as ovelhas do aprisco. João 10, 1, 13. Por outro lado, os verdadeiros obreiros do Senhor seguem o exemplo de Cristo, trilhando o caminho do amor, dedicando a sua vida ao serviço de seus irmãos, sem buscar os seus próprios interesses. 1 João 3,16. O espírito de Corá. Corá, filho de Izar, filhos de Caaté, filhos de Levi, tomou consigo a Danta e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E se juntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pós vós exaltais sobre a congregação do Senhor. Números 16, 1, 3. Judas também nos ensina que Corá era um tipo de falso profeta. No primeiro pacto da Torá, narra a revolta do levita Corá contra a liderança de Arão e Moisés. Número 16. Ele era um homem com dons extraordinários, por isso ele conseguia mobilizar vários anciãos de Israel a se rebelarem na congregação de Israel através de uma narrativa baseada em conceitos de democracia e igualdade como objetivo de descredibilizar a autoridade de Moisés e Arão, que foi outorgada por Deus. Por causa desse montim, Corá, Danta e Abirão morreram engolidos pela terra. A escritura afirma que o chão se abriu e todos eles desceram vivos ao Sheol. Ou seja, foram direto para o inferno. Números 16, 31, 33. Esse episódio desencadeou a morte de milhares de pessoas que foram feridas de peste pelo Senhor, por serem simpatizantes da sua causa. Número 16, 49. Olha o perigo de nós estar dentro de uma igreja que não é bíblica, de uma seita, de ter relacionamento com pessoas que não têm compromisso com o evangelho e que a inveja, os ciúmes às vezes se levanta e esse tipo de pessoa ela não consegue ir para Cristo,
Ela acha que está servindo a Deus, ela acha que está buscando a Deus, mas ela não está tendo um relacionamento verdadeiro, verídico com Cristo. Olha o perigo que acontece, ó. Aqui mostra claramente, né? Que vai sendo induzido por esse tipo de homens aqui, que é o... Cadê o nome deles aqui? Corá, Danta, Abirrão. Quantos estão aqui no mundo hoje fazendo o mesmo serviço que ele? Sendo usado por espíritos malignos fazendo a mesma coisa, né? Então a terra engoliu eles. Mas aqui fala que muitos morreram também porque simpatizaram da sua causa. Acreditavam naquilo que eles estavam pregando, falando, sem ir buscar se aquilo era verdade, né? Temos que tomar muito cuidado. Tudo que falam para você é verdade? Aqui eu tô lendo esse livro e tô dando as referências bíblicas. Vai lá, procura. Se tudo que eu tô falando aqui, ó, tá lá escrito ali, ó, as referências bíblicas. Judas afirma que os falsos profetas operaram no espírito de Corá, rejeitando e difamando aqueles que são comissionados pelo Senhor para exercer autoridade sobre a terra. Judas 1,8, promovendo um ambiente de anarquia e quebra de aliança. Ele se torna um mestre da murmuração e age segundo as suas próprias paixões. Judas 1,16. Por isso resiste a se submeter verdadeiramente à igreja do Cordeiro e a qualquer nível de pastoreio. Judas 1,12. Atenção, falsos profetas são indivíduos ardilosos que transmitem com muita eficácia no contexto da igreja, mas que geralmente não congregam de fato em uma comunidade de fé, nem se subtêm a um pastoreado afetivo que supervisiona o seu funcionamento na missão. Eles dedicam-se a desacreditar qualquer pessoa que tenha crédito e autoridade nos ambientes e que deseja usufruir de algum tipo de benefício. O objetivo de Corá não era desenvolver sua vida para exercer uma liderança espiritual genuína, mas sim galgar uma posição de poder para que seu nome fosse engrandecido diante do povo de Deus. A igreja não foi concebida para ser informal, porque pelos padrão bíblico, aquilo que é sem forma é vazio. Gênesis 1,12. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo que precisa de uma estrutura organizacional para ser sustentável, embora por muito tempo essa estrutura tenha sido apontada como principal causa do desvio da igreja. Paulo ensina que nossa luta não é contra construções físicas ou qualquer organização formal, mas contra fortalezas mentais que se opõem ao conhecimento de Deus, segundo Coríntios 10, 4, 5. Nosso maior problema não é o tipo de organização estrutural ao qual estamos inseridos como igreja, mas a mentalidade que possuímos ao nos reunir. Na parábola dos odres, Jesus ensina que o vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Ou seja, é preciso uma estrutura adequada para perceber o vinho. Do contrário, ele será desperdiçado. Lucas 5,34. As comunidades precisam ter uma ordem devida para receber o que o Senhor está derramando nesse dia. Portanto, toda a estrutura organizada requer liderança e governo, pois toda posição de liderança é estabelecida por Deus. Romanos 13:1. O verdadeiro profético não deve ter nenhuma relação com o tipo de serviço que é independente da comunhão dos santos, do governo da igreja. Cada indivíduo que tem um chamado para ministério deve se sujeitar à autoridade do corpo de Cristo e também deve se submeter a algum nível de liderança, independentemente de sua influência. Podemos ser um pastoreio proveniente de uma pessoa específica, um presbítero plural ou uma rede de ministério. É essencial que cada ministro tenha alguém em sua vida que tenha autoridade para impulsionar, corrigir e também dizer não quando necessário. O tempo dos ministérios paralelos, a igreja acabou. A prioridade do Senhor neste dia não é levantar vozes proféticas para o mundo, desconectos do corpo, mas sim comunidades proféticas que vão testemunhar a glória de Cristo em todas as nações. Deus está levantando uma igreja gloriosa e santa, Efésios 5:27,
que vai preparar o caminho para a vinda do dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2:1-2. Se você é um líder de uma comunidade de fé, receba esse conselho. Nunca receba alguém para pregar num ambiente onde você tem autoridade. Se você não tem para quem ligar, se ele fizer algo errado, jamais convide pessoas para te ajudar na edificação da igreja se elas não vivem a vida da igreja local. Nenhuma pessoa tem autoridade para exortar a igreja de Jesus se não carregar em sua história as marcas da vida comunitária. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus é comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo exige dessa desde a eternidade, em profética comunhão. Esse é o profundo ministério da Trindade que serve de modelo para nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existe desde a eternidade, em profética comunhão. Esse é o profundo ministério da Trindade que serve de modelo para nós. Essa sua própria maneira de servir. Deus é a fonte de luz e nos convida a caminhar na luz. 1 João 1:5-9. A comunhão da igreja é a segurança para os cristãos. É o lugar onde nós submetemos uns aos outros. Efésios 5:21. Sob a supervisão do presbítero, Atos 14, 23, 20 e 17, que tem a função de governar, doutrinar, disciplinar, proteger a comunidade. Atos 20, 28. Gente, é muito, como que eu posso usar a palavra aqui? É muito gratificante, sabe, ter um livro desse em mão e poder estar aqui, mesmo dentro dos meus limites, dividindo com vocês tanta informação. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe. Vou fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Peço que continue orando pela minha saúde, para enquanto Deus me der vida, saúde, eu poder levar a palavra de Deus. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por esse momento de leitura. Que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Entregamos todos que vão ver esse vídeo, Senhor, nas Tuas mãos, a qual, quando essas palavras chegar ao ouvido deles, que também as escamas dos olhos possam cair, e eles comecem, Senhor, a buscar sobre, Senhor, esse assunto, que eles comecem a procurar, Senhor, a conhecer sobre falsos mestres, falsos profetas, para que eles venham, Senhor, ter discernimento quando algo acontecer entre a vida deles. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.